Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem, galera? Tá tudo certo? Como é que vocês estão? Segunda-feira, início da nossa revisão turbo e começamos com os nossos penais aqui em movimento. É um prazer recebê-lo vocês aqui. O Tônio, o Felipe, tudo bem? Tudo certinho, Santana? Thaís, a Júlia, bom dia. A Emile, que legal, sejam muito, mas muito bem-vindos. Bora, Paty, é isso aí. Eliane, bom dia. Prof, todos os dias, isso, tá lá no card, Larissa. De segunda a sexta, tá? Sábado e domingo eu não vou conseguir fazer. Talvez a gente entre numa live daí só de dúvidas daí no sábado, no domingo, mas aí sem o pedal, beleza? E inclusive os assuntos, não sei se vocês viram, deixa eu colocar aqui, olha só, aqui estão os assuntos que nós vamos tratar. Hoje lei de drogas, amanhã inquérito policial, depois Maria da Penha, dia 29 prisões, dia 30 estatuto do desarmamento, aí dia 3 na segunda-feira competência 1, dia 4 competência 2, dia 5 provas, dia 5 é o dia que eu tenho aula com vocês. Aí no CEIS, que a revisão é minha, daí no dia 5 eu vou fazer lá do hotel mesmo, falar sobre provas com vocês. E no dia 6 nós temos ação penal. E dia 7, Mauro, 7 eu vou estar deslocando para Belo Horizonte, tá? Então dia 7 não vai ter. Dia 8 nós temos a nossa super revisão lá, direto lá do como é que chama lá, só trocar isso aqui, escolher outro, deixa eu colocar aqui, ó, aí. Então tá ali o nosso penalzinho, a dica pra vocês, então fico muito, só parar de compartilhar agora, como é que faz? Eu venho aqui e parar de compartilhar, perfeito, aí ficamos só nós aqui. Acabei não lendo as mensagens que vocês colocaram aqui, como sei das lives do Prof do CEISC. Pamela, não sei. Tá, o pessoal faz, aí tem que ir no Instagram de cada um ali. Essas lives não é do CEISC, são nossas, né? A gente que faz. O que nós temos, a bem na verdade, é uma revisão turbo, que é essa aqui, ó, vai aparecer no próximo card aqui atrás. Olha só, a revisão turbo começa hoje e vai até a véspera da prova, tá? Nesse dia nós teremos a véspera da prova, o aulão lá em BH. Mas aqui as aulas que cada professor faz no seu Instagram para ajudar vocês. Tem o Naldinho que faz antes de mim o café com penal, das 7 às 7h30. E depois tem o penal em movimento comigo aqui, são as de penal que eu sei que vocês podem assistir, tá? Então fiquem muito à vontade aqui. Eu posso fazer um pedido, pessoal, enquanto a gente aquece? Eu queria pedir para vocês se pudessem compartilhar, tá? Essa live nos grupos da faculdade, compartilhar essa live com os amigos de vocês que vão fazer a prova, para que a gente possa cada vez mais aumentar a turma dos aprovados e conseguir ajudar vocês, tá legal? Então seria um pedido que eu faço. Tudo bem, Juarez? Então é só vocês compartilhar que vocês me ajudam muito. Pode fazer um print e postar no Instagram de vocês, mas mais legal ainda seria encaminhar para aqueles grupos que vocês têm lá na faculdade, que a gente sempre tem grupo de turma antiga, turma nova, enfim, seria um prazer se vocês fizessem isso para mim, Filha. Muito obrigado. Eu fico muito agradecido, já deixo aqui meu muito obrigado. Galera, nós vamos agora, nesses minutos de live, falar sobre a lei de drogas. E quando a gente fala sobre lei de drogas, pessoal, é do professor Arnaldo Quaresma o penal, tá? O penal é com café. O que nós vamos falar hoje, deixa eu colocar aqui então, já, é sobre lei de drogas, tá? Deixa eu botar o tema da nossa live. Lei de drogas. Que lei é essa, Mauro? É a lei 13.000... Aqui. 13... A lei 11.343. Deixa eu fixar. Fixei, fixar comentário aí, tá? Então se vocês... Obrigado, Juarez, por ter encaminhado. Então nós vamos falar sobre a lei de drogas. E o que eu quero que vocês levem para a prova inicialmente sobre esta norma, pessoal?
vocês levam para a prova que droga é tão somente aquilo que está na portaria da Anvisa. Só é considerado droga no Brasil aquilo que está na portaria 344 da Anvisa. É uma portaria que vai dizer que o THC da maconha é droga e o tolueno, o princípio ativo da cola de sapateiro, não está lá. Logo, droga de sapateiro não é droga, pode ser vendida livremente em qualquer ferragem, enquanto a maconha não, beleza? Obrigado, Nath. Olha só, então, o que é droga, Mauro? Se cair na prova, droga é aquilo que está na portaria 344 da Anvisa. Aí veja um detalhe que a FGV ama. Se está na portaria 344 da Anvisa e no meio do processo aquela substância é retirada. Como assim? Imagine o seguinte. O lança-perfume, o princípio do lança-perfume, princípio ativo, está na portaria. Caso no meio do processo que algum cliente de vocês esteja respondendo por tráfico de lança-perfume, aquela substância seja de fato retirada da portaria da Anvisa, estamos diante de uma situação em que vai haver necessariamente a retirada, o fim daquele processo. Por quê? Porque operou-se uma novatio legis in melius. O que é isso? Significa que aquela substância, deixando de ser crime, haverá a extinção da punibilidade de quem responde por aquele processo. Então, se eu, Mauro, estou respondendo por um processo em razão da posse de lança-perfume e o princípio ativo do lança-perfume foi retirado da portaria, deixou de ser droga o lança-perfume. Consequentemente, haverá a extinção da punibilidade do Mauro na forma do artigo 107, salvo engano, inciso 3º. É o inciso que diz assim: extingue-se a punibilidade quando lei nova deixar de considerar o fato criminoso. Beleza? Essa é a primeira regra que nós temos que ter, então. Que droga é só aquilo que está na portaria da Anvisa. Nós não podemos esquecer, pessoal, que para a comprovação de um crime que deixa vestígio, é necessário um exame de corpo de delito. Na aula de provas eu vou falar com você sobre isso e vou falar que existe, tá? O artigo 158, parabéns, Claudião. No artigo 158 do Código de Processo Penal, a seguinte regra: todo crime que deixa vestígio deve ser objeto de um exame de corpo de delito. Nem mesmo a confissão do acusado irá suprir a falta deste exame. Agora, presta atenção aqui comigo. Imaginem que alguém é pego com droga. Esse fato deixou vestígio, claro, deixou um pó branco, deixou uma maçaroca verde, cocaína ou maconha. Devemos fazer um exame de corpo de delito. Neste caso, devemos fazer. Agora, presta atenção. Bom dia, pessoal que está entrando. Olha só, presta atenção. No tocante a drogas, isso é muito importante, galera. Isso é muito importante. Eu vou precisar de 2 exames, 2 laudos, 2 perícias. É isso, Mauro? É. A primeira perícia é para fins de possibilidade de prisão em flagrante ou de denúncia pelo Ministério Público. E o seu fundamento está lá no artigo 50, parágrafo 1º, que vai dizer que para a prisão em flagrante de alguém, por exemplo, basta um laudo de mera constatação. O que é esse laudo de mera constatação, Mauro? É aquele blue test que a polícia faz, aquele teste bem simplesinho. O que é o blue test? Ele pega um pouquinho da cocaína, joga em uma pipetinha, parecendo uma caneta, e chacoalha. Se ficar azul, ele diz: isto tem tudo para ser cocaína e você está preso em flagrante. Veja, o blue test, o teste de mera constatação, é aquela perícia rapidamente feita para se ter uma ideia se aquilo é ou não é droga. Isso é o laudo de mera constatação. O que a FGV pergunta que tu está anotando? Eu tenho certeza que tu, como um bom aluno, um futuro aprovado, está fazendo o manual caseiro das nossas lives. Lives do penal do Mauro, e está anotando tudo que eu digo. Que é para tu anotar. E agora vai o segundo ponto. O primeiro é que droga é só o que está na portaria. E que se sair da portaria eu tenho abolício crimes.
Segunda coisa que eu quero que tu anote, que no caso de apreensão de drogas, por deixar vestígio, é necessário, ou melhor, são necessários 2 exames. O primeiro exame é um laudinho de mera constatação, que serve para quê? Para a prisão em flagrante e para o promotor denunciar. Agora vem o mais importante. Não se pode condenar ninguém com base tão somente nesses laudos. Isso, é isso aí, Dené. E aí fica, porção sempre se guarda para um futuro teste contra a prova. Mas olha só, isso não é importante. O que é importante é o seguinte. Para prender alguém, basta a constatação. Agora, para condenar, o que é necessário é o seguinte, que haja um laudo definitivo. Então eu tenho o primeiro laudinho, laudo de mera constatação, ok. Para quê, Mauro? Só para prender em flagrante e para denunciar. Se até o final do processo não aportar nos autos um laudo definitivo de substância entorpecente, estamos diante de uma situação em que, presta atenção, estamos diante de uma situação em que não será possível condenação. Então, muita atenção na hora da prova. Se não tiver o laudo definitivo, não há como condenar alguém. Fundamentos dos laudos. O primeiro laudo, artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Segundo laudo. O segundo laudo, fundamento legal, é o próprio artigo 158 do CPP, que vai exigir o exame de corpo de delito. Beleza? Se a live fica salva, perguntou Samuel. Fica, Samuel. Maxwell, desculpa. Fica, mas não aqui no Instagram. Ela fica aqui até o meio-dia. Depois é o horário que eu consigo, eu subo ela lá pro canal no YouTube. Por que no YouTube, Samuel? Porque daí é mais rápido tu ver as lives lá, tá? Eu tenho um canal, Prof. Mauro Stirmer, colocando ali. Tu me acha? Tem bem poucos seguidores, mas a gente vai fazer o trabalhinho. Trabalhando trabalho aos pouquinhos e a gente vai conseguir botar bastante gente lá. Então, inclusive, peço que vocês, se possível, me seguir lá no YouTube. É só colocar Mauro Stirmer YouTube aí que aparece para vocês o nosso canal. E aí lá fica e vocês podem fazer 2 vezes, já que eu só falei sobre os laudos até agora, repeti toda a live. O que eu quero que tu anote, já que presta atenção, que são 2 laudos. O primeiro laudo é de mera constatação para prender alguém em flagrante. E o segundo laudo, laudo definitivo de substância entorpecente, que serve para quê? Serve para condenar. Eu não posso condenar alguém sem esse tal laudo definitivo. Isso é o mais importante. Quais são os 2 artigos? Vamos anotar, tá? Porque eu não consigo ficar repetindo tudo. Para o primeiro laudo, artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.343. Segundo laudo é o artigo 158 do CPP. Então, laudo de mera constatação previsto na lei. Laudo definitivo previsto como qualquer outro crime que deixou vestígio no artigo 158 do CPP, do Código de Processo Penal. Beleza? Beleza. Vamos lá. Seguindo no estudo da Lei de Drogas, nós temos que ver quais são os crimes que ela prevê. E ela basicamente divide a proteção, tá, em 2 momentos. Um em face do usuário e outro em face do traficante. Então eu tenho lá, Moreira, o usuário e o traficante. Quem é o usuário e quem é traficante? Primeiro, o usuário é aquele que tem a posse ou o porte da droga para quê? Para ele consumir. Ponto. Obrigado, Larissa. Ponto. Ele tem a droga para ele consumir. Qual é o crime que ele responde? Posse ou porte de drogas para consumo. Onde está previsto isso? Está previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Onde se responde um processo por porte ou posse de drogas para consumo? No Juizado Especial Criminal. Se responde no GCRIM, Juizado Especial Criminal. É possível ficar preso
porque você porque você está com a droga? Resposta: não. Não é possível. Não é possível por quê? Olha só, não há pena privativa da liberdade prevista na lei de drogas para o usuário. O usuário poderá ser advertido, prestar um serviço à comunidade ou frequentar algum curso. Caso ele seja condenado à prestação de serviço à comunidade e não preste esse serviço, o juiz ainda assim não pode prendê-lo. O juiz terá que, de maneira sucessiva, ou seja, primeiro uma, depois a outra. Primeira coisa, o juiz chama ele e pratica uma admoestação, é uma mijada mais forte. Depois, se ele ainda assim não prestar o serviço, o juiz pode, no máximo, aplicar uma pena de multa a ele. Tudo isso está nos parágrafos do artigo 28. Qual é o tempo de prestação de serviço à comunidade? 5 meses. Se ele for reincidente, presta atenção agora, se ele for reincidente no próprio artigo 28, o prazo dobra, não são 5, mas é o prazo máximo de 10 meses, beleza? Se ele for reincidente no próprio artigo 28. Agora, vamos separar vocês dos outros aqui. Olhem pra mim, larguem a porcaria do celular e prestem muita atenção. Oi, Mari. Caso o cara seja condenado no artigo 28 hoje. Hoje é dia 25 de julho de 2023. E no condenado hoje, e em janeiro de 2024 ele pratica um crime de furto. Ele é primário ou ele é reincidente? Pessoal, segundo o Supremo, segundo o STJ, a condenação pelo um crime de posse ou porte de drogas para consumo do artigo 28 não gera reincidência para outros crimes. Ele continua réu primário. Ele continua réu primário. Beleza? Ele continua... 26 hoje, é. Ele continua... mas não interessa, Paulo. Interessa é o todo aqui, tá? Desculpa, eu errei no dia. Tá? Ele continua réu primário. Por quê? Porque ser condenado pelo artigo 28 não gera reincidência para outros crimes. Agora, cuidado. Se ele foi condenado no 28 uma vez, pegou 5 meses de prestação de serviço. Se ele é condenado de novo pelo mesmo artigo 28, ele pega 10 meses, até 10 meses de prestação de serviço. Beleza? Show de bola. Agora, pessoal, vamos falar do traficante. O tráfico de drogas propriamente dito está previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. O artigo 33 dessa lei possui 18 verbos. São 18 verbos, entre eles importar, exportar, armazenar, trazer consigo, guardar, vender, dar, fornecer, enfim, são 18 condutas que o vagabundo do traficante pode praticar. Agora, olha pra mim, agora um detalhe interessantíssimo aqui. Se ele no mesmo contexto fático praticar mais de um verbo, por exemplo, eu, Mauro, importo a droga, guardo a droga e vendo ela para o Jabur. Quantos crimes eu pratiquei? Apenas um crime. Prestem atenção. Se várias condutas do artigo 33 da Lei de Drogas forem praticadas no mesmo contexto fático, o crime é único. O crime é único. Beleza? O crime é único. Vários verbos no mesmo contexto fático, o crime é único. Cuidado. Lembrei de algo interessante aqui. Cuidado, pessoal, com o artigo, tá? Com 3 verbos do artigo 33, que são guardar, trazer consigo, ou armazenar, ou ter em depósito. São 4, na verdade. Guardar, armazenar, trazer consigo ou ter em depósito a droga. Esses crimes são crimes permanentes, tá? São crimes permanentes, beleza? Bom, eu fiz até um Reels, Liana Rocha, por isso que eu não ia falar, mas eu fiz até um Reels. Peço que vocês deem uma olhada depois lá, um Reels que tá com bastante visualização, tá 42 mil visualizações, eu acho.
tá? Que é sobre essa questão que a querida Lilian pergunta. Prof, tem alguma relação a quantidade de drogas apreendidas? Alguma relação possui sim, Lilian. Mas essa relação não é absoluta. O que eu quero te dizer com isso? Que existe a relação entre a quantidade de ser traficante ou ser usuário. Mas ela, por si só, não irá dizer se eu sou traficante ou usuário. O delegado, o juiz, terá que analisar outras variáveis para determinar se é ou não usuário. O local da apreensão, o histórico daquele cidadão que foi pego com a droga, serão outras variáveis que o juiz irá utilizar para dizer se houve ou não houve, tá? Esta conduta de ser traficante ou ser usuário, beleza? Então, só e tão somente, Lilian, a quantidade não serve, beleza? Beleza. Mauro, o artigo 33 possui penas de 5 a 15 anos, perfeito. O artigo 33 e as condutas do parágrafo 1º são as condutas de tráfico propriamente ditas. E por consequência, eles são considerados crimes hediondos. Eles são equiparados, tecnicamente falando, a crimes hediondos. O tráfico do artigo 33 e as condutas do parágrafo 1º do artigo 33 são crimes equiparados a hediondos e, portanto, estão sujeitos ao etiquetamento de hediondo e, por consequência, sujeitos a um regramento mais severo da Lei 8.072 de 90. Mesmo que a quantidade seja considerável, é isso. Senhorita Gabi Alves, a quantidade vai ser considerada. Eu não disse que ela não vai ser considerada. Eu disse que por si só, não. Por si só, não. Tá? Isso tem que levar para tua prova. Preciso de outras variáveis, porque a lei diz que a quantidade de drogas por si só não serve. O juiz tem que observar outras variáveis. Beleza? Dá para tirar assim, Lígia. Faz a revisão turbo, não perde as lives aqui e faz as questões, os simulados, que vai dar certo sim. É só estudar muito agora, morder os beiços e ir pra frente, tá? Então vamos lá. Existem outros crimes na própria lei. O artigo 34, eu tô me lembrando de cabeça aqui, então me desculpa se eu me equivocar alguma coisa, eu peço ajuda de vocês. O artigo 34 é o crime de maquinismo. Você ter uma máquina para produzir drogas, insumos para drogas, também é considerado crime equiparado a hediondo. Só um pouquinho, eu tô chegando lá, Deise. Já o artigo 35, que a Deise pergunta, não é considerado crime hediondo. O artigo 35 é se eu e a Deise nos associássemos para praticar o tráfico de drogas. É a associação para o tráfico. Isso não é considerado hediondo. O artigo 35 não é hediondo. Já o artigo 36, que é você financiar o tráfico, é hediondo. É hediondo. Agora, o artigo 37, tá? Que é... já não me lembrei agora aqui. Tá? Mas o artigo 37, se alguém me ajudar aí, eu agradeço. Tá? O fogueteiro, o crime do fogueteiro, não sei qual o artigo, que é o informante. Para vocês na OAB não é considerado crime hediondo. Não é considerado crime hediondo, tá? Mas o mais importante é saber que o artigo 35, associação, tá? Não é considerado crime hediondo, isso consta na Lei de Execução Penal hoje expressamente, por isso que a FGV vai cobrar. Beleza? Bom, Mauro, cuidado, 36 é financiar e é hediondo. Ótimo, tá? Agora olha só, cuidado com as causas de aumento de pena do artigo 40. Cuidado com as causas de aumento de pena do artigo 40. O que diz o artigo 40? Presta atenção. Que se o tráfico for realizado diante de alguma daquelas circunstâncias que lá estão, o crime é hediondo. Desculpa, o crime tem a sua pena aumentada, tá? Olha aí, o 37 não é hediondo, que é o informante. É o crime do fogueteiro lá do filme Tropa de Elite, tá? O cara que fica dando informação pro tráfico. Esse crime não é hediondo. Eu não me lembro 38, consegue colocar ali, Deise?
Não me lembro o artigo 38 de cabeça, juro, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam do artigo 40? Existem duas condutas ali que majoram, que aumentam a pena do traficante. Quais são essas condutas, pessoal? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Felipe. Quais são essas condutas? Primeiro, tráfico internacional, levar a droga para a Argentina, e tráfico interestadual, levar a droga para Florianópolis. Essas duas condutas são capazes de aumentar a pena do tráfico. Beleza? Beleza. Agora, se o cara quer levar a droga para a Argentina, quer levar a droga do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, mas não consegue efetivar a droga, não consegue efetivar o tráfico. Olha o artigo 38, que não é hediondo, tá? É o único crime culposo da lei de drogas. Obrigado, Deise. É o único crime culposo. E aqui, pessoal, é um crime próprio, porque só pode ser praticado no verbo prescrever por médicos ou dentistas, que são aqueles que, segundo as suas leis, tá? Os seus estatutos jurídicos, eles podem prescrever medicação, tá? Seria o médico e o dentista, por isso que é um crime próprio, o 38. Obrigado pela ajuda aí, beleza? Mas volta comigo aqui. Imaginem que a Deise, que está me ajudando, a Deise quer levar a cocaína para a Argentina e é presa no interior do avião já da Aerolíneas Argentina, sendo incontestável que aquela droga realmente ia para a Argentina, mas ela não conseguiu sair do território brasileiro. Diz a súmula 587 do STJ, a mesma regra da súmula 607 do STJ, que quando o traficante for levar a droga para o exterior e de maneira inconteste a droga se destinaria ao exterior, mas ele não conseguiu efetivar a transposição da fronteira, aumenta a pena desse cara. E a mesma regra vale se a droga é, de maneira incontestável, destinada para Florianópolis e você foi preso na divisa de Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Vai aumentar a pena também. São as súmulas 607 e 587 do Superior Tribunal de Justiça. Não sei qual delas fala do tráfico internacional e do tráfico interestadual, mas a ideia para a prova é a mesma. Se o cara não conseguiu, já repeti, Sir, é que eu acho que demora para chegar. É as súmulas, coloca para mim, Deise, súmulas, não precisa o texto da lei, só súmula 587 e súmula 607 e 587. Será da Justiça Federal se for tráfico internacional somente, Deise, tá? Tráfico interestadual não é. Obrigado, Delta. Não é, tá? Não é. Olha só, seguimos aqui. No caso, tá? É importante essas. Agora presta atenção numa última ali que sempre dá um monte de dúvida nos alunos, até na aula expositiva, quando eu tô no quadro, com mais calma, explicando e não aqui suando, me secando e pedalando com vocês. Mas olha só. Existem duas situações que envolvem o cara que tem dinheiro no tráfico. A primeira, pessoal, é o artigo 36, que é crime hediondo, que é você financiar a droga. Você financiar o tráfico é crime hediondo. Financiamento do tráfico é crime hediondo. Agora, presta atenção, por favor. Presta atenção, por favor. Uma coisa é eu dar o dinheiro para o Felipe. Vamos ver aqui, mas se ele conseguir transportar a droga de um estado para outro, o crime seria estadual? Sim, Felipe. Não é crime, não, o crime seria estadual, não é. É um crime normal. Tráfico interestadual tem um aumento de pena, mas é julgado pela Justiça Comum. O tráfico, para ser da competência da Justiça Federal, falaremos isso na segunda aula de competência aqui do nosso programa do Penal em Movimento, nós vamos falar sobre a competência da Justiça Federal e aí nós vamos ver o artigo 109 e eu te explico novamente isso, tá, Filipão? Mas olha só, fiquem comigo aqui. Onde é que eu tava? Se eu, Mauro, e o Felipe, eu digo assim, Felipe, eu não quero me envolver com tráfico, mas eu tenho sobrando R$1 milhão aqui, eu vou te dar pra tu comprar drogas e fazer 5 milhões pra nós. Tu aceita? O Felipe aceita. Eu tenho duas condutas aqui. Do vagabundo do Mauro, que é o financiador do tráfico, e do Filipão, que é o traficante.
Eu respondo no 36 e o Felipe no 33. Ficou claro isso? Vou repetir. Eu, Mauro, financio para que o Felipe venda a droga, mas eu não me envolvo com droga. Eu não me envolvo com a conduta criminosa de pegar a cocaína e repassar. Não. Quem faz isso é o Filipão. O que eu faço, Mauro? O que o Mauro faz? O Mauro apenas dá o dinheiro pro Felipe. Fechou? Aqui nós temos a conduta do Felipe no 33, porque ele vendeu a droga. E a conduta do Mauro no 36, porque ele financiou a droga. A maior pena, tá, gente? Seria a minha. E os dois crimes são equiparados aí de ontem. Agora, situação diferente é se o Mauro e o Felipe são traficantes. Os dois se envolvem com a droga. Só que o Felipe não tem grana. E eu vendi um carro, me sobrou uma grande. O Filipão, vou meter aqui agora esta... Ué, parou de rodar aqui atrás? O que houve? Agora começou de novo. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho pra nós... Olha o verbo. O verbo não, como é que chama? Isso, Paty. Os dois se ferram porque é hediondo, né? Tem pena do artigo 36, claro, Ingrid, é só tu ler, eu não tô sem a lei aqui, mas eu acho que é de 3 a 15 do tráfico e o só me ajudar e dar uma lida lá, mas eu acho que quem financiou a pena é de 8 a 20, mas não cai pena não, tá? Só falei aqui a título de informação pra vocês. Mas quando tiver em dúvida, só ler a lei lá, que é bem rapidinho. Tá? Olha só. Onde é que eu tava? Eu vou voltar de novo aqui, que eu me esqueci onde é que eu tava. Tá? O Mauro que entrou com dinheiro... Tá? Ah tá, eu tava explicando outra situação. Eu e o Felipe somos traficantes. Só que eu entro com a grana. E eu e o Felipe compramos e nós vendemos. Ambos iremos responder pelo 33. Ambos iremos responder pelo artigo 33. Mas ocorre o seguinte. O Felipe responde só pelo 33. E eu, Mauro, respondo pelo 33 com a causa de aumento de pena do 40. Que causa é essa, Mauro? Acertei a lei, Geraldo, é isso mesmo. Que causa de aumento é essa? É a causa de aumento de financiar. É a causa de aumento de você, traficante, entrar com dinheiro. Está lá no artigo 40, no último inciso deles, eu não sei o número, tá? Mas está lá. Então o que tu tem que saber do 40? Que mesmo que tu não leve a droga para o exterior ou para outro estado... A súmula 587 e 607 do Superior Tribunal de Justiça afirmam que quando esta transferência para o exterior for incontestável, vai haver aumento de pena. Segunda, se você só financiar e não se envolver com tráfico, crime do 36, crime equiparado hediondo, uma baita de uma pena de 8 a 20. Agora, se você se envolver e financiar, você responde pelo 33... com causa de aumento de pena do 40, último inciso que eu não sei qual que é. Beleza? Que vai dizer que aumenta a pena para aquele que entrar com a grana. Tranquilo? Bom, acreditem em mim. Não tem nada que a FGV possa perguntar para vocês sobre crimes que vocês não tenham visto agora aqui nesses 33 minutos. Olha aí. Olha, isso é um sinal dos deuses, hein? 33 é o principal crime da lei e eu falei sobre ele aos 33 minutos de live. Agora presta atenção aqui, sobre o aspecto processual desta lei. A lei 11.343 é uma lei mista. O que é uma lei mista, Mauro? O que é uma lei mista? Tô tomando café, não tomo água. O que é uma lei mista? É uma lei que tem aspectos criminais e aspectos penais. E a lei de drogas tem aspectos penais, que eu já falei. Mas ela também tem aspectos, inciso 7º, obrigado, Geraldo. Tem aspectos processuais. Por quê? Porque ela tem um rito próprio. O CPP, a Lexiinha ensina vocês que eu tenho ritos comuns, né? Ordinário, sumário e sumaríssimo, e tenho ritos especiais do Tribunal do Júri, dos crimes contra a honra, dos crimes contra funcionário público e da lei de drogas. A lei de drogas, pessoal, tem um rito especial. E começa com o inquérito. O inquérito dele já é diferente. Por quê? Tanto quando a Polícia Civil quanto a Polícia Federal forem investigar um crime de drogas, o prazo do inquérito já é melhor. Por quê? Porque o prazo é
Prestem atenção, se o cara tá preso, 30 mais 30. Se o cara tá solto, 90 mais 90. Veja como é um prazo muito mais elástico do que aquele prazo do artigo 10 do Código de Processo Penal, que vai dizer que os outros inquéritos, se o cara tá preso, o delegado só tem 10 dias para investigar, improrrogável. Se é droga, ele tem 30 mais 30. Num outro crime, se o cara tá solto, ele tem 30 dias mais um prazo que o juiz pode dar para ele, pro delegado. Agora, na lei de drogas não. Ele tem 90 mais 90 dias, tem quase mais de meio ano para investigar. Por que que isso acontece? Porque a lei de drogas é uma lei mais moderna, né, galera? Sendo uma lei mais moderna, por consequência ela está trabalhando aqui um viés mais de prazo maior diante da dificuldade que é a investigação e do grande número de trabalho que tem nas delegacias. Beleza? Beleza. Outra informação importante sobre o processo, tá? Como que se dá o processo? O juiz, tá? O promotor vai realizar a denúncia de alguém. O promotor, então, oferece ao juiz a denúncia do Mauro pelo crime de tráfico. Lá no procedimento comum, o promotor encaminha ao juiz e o juiz recebe ou não recebe. Se ele receber a denúncia, ele determina a citação, não é isso? Aqui não. Prestem atenção lá no artigo 55 da lei. Muita atenção agora. Caso o promotor ofereça uma denúncia contra o Mauro, o juiz não vai de pronto receber. Não, Mauro, não. Ele não vai de pronto mandar me citar. Não. Ele vai determinar a minha notificação, que é bem mais abaixo da citação, né? Vai notificar o Mauro. O oficial de justiça vai chegar e dizer: olha, Mauro, tem uma denúncia contra você lá. O juiz ainda não recebeu. Então oferece a ele uma defesa preliminar. E eu vou, no prazo de 10 dias, oferecer uma defesa preliminar. O juiz agora, presta atenção, de posse da denúncia do MP e de posse da minha defesa preliminar, ele vai decidir se ele recebe ou não recebe, preliminar ou prévia. Melhor é preliminar, tá, Deise? Para não confundir com a antiga defesa prévia. Ele tá de posse da minha defesa preliminar? Preliminar por quê? Porque é antes do mérito. Eu tô entrando, olha, e aí o juiz pode duas decisões. Ele vai dizer: não, olha, realmente o Mauro se explicou bonitinho aqui, o promotor tá errado, e ele rejeita. E o meu fundamento para pedir que o juiz rejeite é o artigo 395 do CPP, que vai dizer: o juiz não receberá a denúncia quando? Beleza? Então prestem atenção. O artigo 395 é o fundamento legal que se utiliza na defesa prévia, dizendo: o juiz não receba a denúncia contra o Mauro. Não receba a denúncia contra o Mauro. Agora, olhem para mim. Se o juiz entender que a minha defesa não foi boa, ele vai receber e aí vai determinar a minha citação. Mauro, e aí o processo se ordinariza? Não. Ele determina a minha citação já para a realização de uma audiência. Esta audiência, tá, é chamada audiência, tá, de instrução. E nesta audiência é produzida toda a prova do tráfico. Pelo menos a lei diz isso. Toda a prova deveria ser produzida nesta audiência. O que tu não deve esquecer que ocorre nesta audiência? Segundo a lei, o traficante vai ser interrogado como primeiro ato da instrução. Mauro, mas eu acho que agora mudou isso, não mudou? Lá no artigo 400 do CPP diz que o interrogatório do réu é o último ato da instrução. Exato. É o último ato da instrução. Mas, ou melhor, em razão disso, o Supremo falou, anota, que também na lei de drogas se aplica o artigo 400. Então também na lei de drogas haverá, tá, a oitiva do réu, o interrogatório do réu como último ato da instrução. Beleza? Como último ato da instrução. 40 minutos de pedal aqui, acabamos a parte penal e processual da lei.
não quer... Olha, pessoal, essa aula tá muito completa, essa nossa live aqui. Então, se você assistiu, gostou, manda, por favor. Deixa a curtida ali depois, manda para o seu amigo que também vai aprovar. Essa live está completa mesmo. Eu consegui abordar os crimes e consegui abordar a principal parte do processo. Tá legal? Isso, Jabura, é isso aí. Também na lei de drogas se aplica o artigo 400. Fundamento para isso, decisões do STF e do STJ. Posso fazer um pedido para vocês, pessoal? Se puderem seguir esta arroba aqui, ó, que é a arroba da nossa mentoria lá do Pedro, eu ficaria muito feliz, tá? Não custa nada seguir, vai ter muita coisa legal para vocês lá, tá? Ali, ó, no Stirmer Mentoria. Ficaria muito grato se vocês puderem se vocês puderem compartilhar lá com alguém essa mentoria. Vai ficar salvo, Eduarda, no YouTube, exatamente, na página do Mauro. Obrigado, Lari. Valeu. Amanhã, então, só recapitulando aqui com vocês, amanhã nós temos a nossa live de inquérito policial. Eu tô fazendo assim, uma matéria de lei e outra matéria de processo penal essa semana, tá? Para eu abordar as principais leis, tá? Então, conto com vocês amanhã, se puderem avisar os colegas. Amanhã, 7h29, nós temos a nossa segunda live. Pessoal, agora, daqui exatos 15 minutos, inicia a revisão turbo lá no YouTube do CEISC. Ó, deixa eu voltar aqui. Aqui tá o card da nossa mentoria, se alguém quiser seguir aqui do Super CEISC. E aqui, ó, revisão turbo que se iniciará em menos de 20 minutos. Então, todo mundo para lá, preparar o cafezinho agora e no banheiro para assistir a aula até o meio-dia lá, e de noite tem aula com o Nini, tá legal? Aquela que vocês vão ficar careca de saber. Careca por quê? Porque ele é um velho careca, então eu apelidei isso. Um hashtag lá, careca de saber. Beleza? Bora pra revisão, pessoal, diz a Paty. Todo mundo, então, obrigado por nos acompanhar aqui. Vamos fazer chegar em 300 amanhã. Conto com vocês, avisem a galera aí, tá? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. O que a Luciana disse aqui? Não entendi sobre toda a prova se produzir em audiência de instrução. Luciana, leia o artigo 400. Em qualquer processo hoje, se cair na tua prova, toda a prova, se cair no teu exame, toda a prova deve ser realizada na audiência de instrução, tá? Toda a prova oral e oitiva de peritos, tudo é numa única audiência, chamada audiência una. Antigamente nós tínhamos 3 ou 4 audiências por processo, hoje nós temos tão somente audiência una. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, nos falamos depois. Tchau, tchau.